Em toda a Copa do Mundo, sempre existe aquela seleção que surpreende positivamente, seja conquistando o título ou fazendo uma bela campanha, e o que se espera é que essa mesma seleção esteja presente na Copa do Mundo seguinte. Entretanto, isso nem sempre acontece, com até mesmo seleções que chegaram na final de uma Copa, ficando de fora da edição seguinte por algum motivo. Nesse vídeo, contaremos sobre a melhor seleção de cada Copa, que acabou ficando de fora da edição seguinte, considerando a classificação geral dentre todas as participantes. A primeira Copa do Mundo, como todos vocês sabem, foi realizada em 1930 no Uruguai, e a seleção campeã foi a dona da casa, que derrotou a Argentina na final por 4-2. A Copa do Mundo seguinte, a de 1934, foi realizada na Itália, e como era de costume até 2002, a atual campeã garantia vaga automática por ser a detentora do título. Desta forma, a seleção do Uruguai deveria participar da Copa de 34, mas por conta do boicote de seleções europeias ao seu Mundial, que contou com muitas desistências, o Uruguai resolveu então devolver na mesma moeda e não viajou até a Itália para disputar a segunda edição dos Mundiais, sendo até hoje a única seleção defensora do título que não disputou a Copa seguinte. A seleção da Áustria foi uma das participantes da Copa do Mundo de 1934 e, fazendo uma bela campanha, conseguiu chegar nas semifinais. A estreia foi nas oitavas de final contra a França, com a vaga sendo garantida após vencer por 3-2 em jogo que se estendeu até a prorrogação. Nas quartas, a Hungria pela frente, e a Áustria despachou a adversária após vencer por 2-1. E nas semis, a dona da casa pela frente, que se classificou para a final após vencer por 1-0. Na disputa pelo terceiro lugar, a Áustria acabou derrotada pela Alemanha, terminando assim na quarta posição dentre as 16 participantes. Na Copa seguinte, a de 38, a seleção da Áustria era uma das classificadas, mas por conta da anexação protagonizada pela Alemanha nazista, ficou impossibilitada de disputar aquele Mundial, que teve como país sede a França. Vale também destacar que muitos jogadores austríacos serviram a seleção de Hitler naquela Copa. Em 1938, a Copa do Mundo foi novamente vencida pela Itália, e na final, a Azzurra derrotou a seleção da Hungria por 4-2. Os húngaros, em sua segunda participação, foram o ataque mais positivo daquela Copa, tendo balançado as redes 15 vezes em apenas 4 jogos. Com os mundiais de 42 e 46 cancelados em virtude da Segunda Guerra Mundial, a Copa do Mundo só retornou à ativa em 1950, e disputada no Brasil, a seleção da Hungria acabou ficando de fora por conflitos políticos, chegando até mesmo a não disputar as eliminatórias europeias. Na Copa de 50 realizada no Brasil, o regulamento foi diferente de todas as outras Copas já disputadas na história, com jogos mata-mata não existindo e nem mesmo uma final para definir o campeão, já que foi disputado um quadrangular final. Na última rodada desse quadrangular, apenas Brasil e Uruguai tinham chances de título, com os uruguaios conquistando a taça em pleno Maracanã, ao vencer por 2-1 de virada. As outras duas seleções que marcaram presença no quadrangular foram as da Suécia e da Espanha, e os suecos, terminando em terceiro lugar, ficaram com a simbólica medalha de bronze ao vencer um jogo e perder os outros dois. Na Copa seguinte, a de 54, a Suécia acabou não obtendo a classificação por conta de ter fracassado nas eliminatórias europeias, ao terminar na segunda colocação de seu grupo, que também contou com a classificada Bélgica e com a Finlândia. A seleção do Uruguai foi uma das participantes da Copa do Mundo de 54 quando jogou como atual campeã, e a campanha até que foi boa, já que conseguiu alcançar as semifinais. Estreando no grupo 3, o Uruguai terminou à frente de Áustria, Tchecoslováquia e Escócia, ao vencer os 2 jogos que disputou. Nas quartas de final, enfrentou e venceu a Inglaterra por 4-2, e nas semis acabou perdendo para a Hungria de Puskás por 4-2 na prorrogação. Na disputa pelo terceiro lugar, o Uruguai acabou derrotado pela Áustria por 3-1. O Mundial seguinte, o de 1958, foi jogado na Suécia, e o Uruguai acabou ficando de fora após inesperadamente perder a vaga que parecia certa para a seleção do Paraguai, que na última rodada das eliminatórias conquistou a classificação ao derrotar o Uruguai por expressivos 5-0. O Mundial de 1958 foi disputado na Suécia, e a seleção dona da casa acabou chegando na final, mas pela frente teve a seleção brasileira do garoto Pelé, que de virada conquistou o título ao vencer por 5-2. A Copa seguinte, a de 1962, foi disputada no Chile, e a Suécia, finalista 4 anos antes, acabou ficando de fora ao perder a vaga nas eliminatórias para a seleção da Suíça. Ambas as seleções caíram no grupo 1, que também contou com a seleção da Bélgica, e após empatarem em pontos, um jogo extra para definir a classificada teve de acontecer, com a Bélgica ficando com a vaga ao derrotar a Suécia por 2-1.
As duas finalistas na Copa do Mundo de 1962 foram a seleção brasileira e a seleção da Tchecoslováquia. E o título mais uma vez ficou com a Canarinho, que vencendo por 3-1, estampou a segunda estrela no peito. A Tchecoslováquia, que até aquela altura já havia disputado 5 Copas do Mundo e sido finalista 2 vezes, acabou ficando de fora do Mundial de 66 realizado na Inglaterra. E o motivo foi por conta da segunda colocação em seu grupo das eliminatórias europeias, onde acabou perdendo a vaga para Portugal de Eusébio. A seleção de Portugal foi a sensação do Mundial de 66, com a fase semifinais sendo alcançada, após despachar nas quartas de final a Coreia do Norte. Caindo diante dos donos da casa, a Inglaterra, que avançou à final ao vencer por 2-1, Portugal ainda disputou a decisão do terceiro lugar contra a União Soviética e, vencendo por 2-1, ficou com a medalha de bronze, sua melhor campanha na história dos mundiais. Em 1970, Portugal foi uma das grandes ausências da Copa do Mundo do México, e o fracasso nas eliminatórias aconteceu mesmo presente em um grupo considerado tranquilo, onde duelou contra a Romênia, Grécia e Suíça, mas vencendo apenas um jogo terminou em último lugar. A seleção da União Soviética na Copa do Mundo de 70 foi líder de seu grupo esse que contou com as presenças de México, Bélgica e El Salvador. Na fase seguinte, as quartas de final, os soviéticos acabaram sendo eliminados pelo Uruguai, em jogo que só foi definido na prorrogação. Dentre as 16 seleções da Copa de 70, a posição final da União Soviética foi a 5ª colocação. Em 1974, a Copa foi disputada na Alemanha Ocidental, e nas eliminatórias europeias, a União Soviética terminou líder de seu grupo, à frente de Irlanda e França, mas ainda assim teve que jogar uma repescagem contra a representante da Conmebol. Esse representante foi a seleção do Chile, com cada jogo sendo disputado em cada país, e após o empate de 0-0 em solo soviético, a partida de volta em Santiago acabou não acontecendo por conta da União Soviética se recusar a viajar até o Chile em protesto contra o golpe de Pinochet, e aplicado o WO, quem acabou indo para a Alemanha foram os chilenos. Em 1974, pela primeira e única vez na história dos mundiais, as duas Alemanhas, Ocidental e Oriental, marcaram presença, e a Oriental, que já teve uma menção no vídeo sobre as seleções que só jogaram uma única Copa, teve bom desempenho, terminando como líder de seu grupo, à frente inclusive da sua irmã. Fracassando na segunda fase ao terminar atrás de Holanda e Brasil, a posição final da Alemanha Oriental na Copa de 74 foi a 6ª colocação dentre as 16 participantes. A Copa seguinte, a de 78, teve como país sede a Argentina, e a Alemanha Oriental acabou ficando de fora ao terminar com apenas um ponto a menos que a classificada nas eliminatórias, a seleção da Áustria. As duas finalistas na Copa de 78 foram a Argentina, país anfitrião, e a Holanda, que pela segunda vez seguida chegava na final. O título ficou com os hermanos, que na prorrogação venceram a Laranja Mecânica por 3-1. A próxima Copa do Mundo, disputada em 82, teve como país sede a Espanha, e a Holanda, ainda com alguns remanescentes da última geração da década de 70, acabou fracassando nas eliminatórias ao ficar apenas na 4ª posição do Grupo 2, com as duas primeiras colocadas indo diretamente para a Copa do Mundo. Até então, a Holanda foi a 4ª seleção vice-campeã, que acabou ficando de fora da Copa seguinte, com as já mencionadas Hungria em 50, Suécia em 62 e Tchecoslováquia em 66 sendo as outras 3. A seleção da Áustria foi uma das participantes da Copa de 82, e caindo no mesmo grupo de Alemanha, Argélia e Chile, avançou na vice-liderança para a segunda fase. Na segunda fase, o desempenho foi aquém, com uma derrota e um empate nos 2 jogos que disputou, contra a França, classificada para as semifinais, e Irlanda do Norte. Na classificação geral, a Áustria foi a 8ª colocada dentre 24 seleções, e dentre as 8 melhores colocadas em 82, apenas a Áustria não retornou à Copa em 86. Caindo no grupo 5 das eliminatórias, a Áustria acabou terminando em terceiro lugar, atrás da classificada Hungria e da Holanda, que teve ainda de jogar uma repescagem contra a Bélgica, com os belgas ficando com a vaga. A França na Copa de 86 teve seu melhor desempenho em mundiais antes de conquistar seus títulos, ao repetir a terceira colocação obtida na Copa de 58. A vaga no mata-mata veio após terminar na segunda colocação do Grupo C, ficando atrás apenas da União Soviética. No mata-mata, a França despachou a atual campeã, a Itália, nas oitavas de final, e o Brasil nas quartas em disputa de pênaltis, e nas semis acabou sucumbindo diante da Alemanha ao perder de 2-0. Na disputa pelo terceiro lugar, vitória de 4-2 sobre a Bélgica em
em jogo que se estendeu até a prorrogação. Em 1990, a Copa do Mundo foi realizada na Itália, e a França foi uma das principais ausências daquele Mundial. Presente no grupo 5 das eliminatórias, a França ficou atrás das classificadas Iugoslávia e Escócia. A seleção da Inglaterra só venceu a Copa do Mundo uma única vez, título esse ganho em 1966, quando foi o país anfitrião. Após esse título, os melhores desempenhos foram nos mundiais de 1990 e 2018, quando alcançou as semifinais e posteriormente o quarto lugar. Em 90, a Inglaterra foi líder no grupo F, e no mata-mata despachou a Bélgica nas oitavas de final, Camarões nas quartas, e nas semis acabou eliminada pela Alemanha nas penalidades, com os 3 jogos do mata-mata indo para a prorrogação. Na disputa pelo terceiro lugar, derrota de 2-1 para a dona da casa, a Itália. Nas eliminatórias para a Copa de 94, a Inglaterra ficou de fora por não conseguir a vaga ao terminar em terceiro lugar, ficando atrás das classificadas a Noruega e Holanda. A Suécia, mesmo nunca vencendo a Copa do Mundo, tem em sua história boas campanhas nos mundiais, e na Copa de 94 foi uma das surpresas ao chegar nas semifinais. A estreia foi no grupo B, o mesmo de Brasil, Camarões e Rússia, com a vaga no mata-mata sendo garantida na segunda colocação. Nas oitavas, a Suécia despachou a Arábia Saudita, ao vencer por 3-1, e nas quartas, um movimentado duelo contra a Romênia, que só foi definido nas penalidades. Nas semifinais, o Brasil, que em gol de Romário ficou com a vaga na final. Na disputa pelo terceiro lugar, a Suécia goleou a Bulgária por 4-0 e ficou com a medalha de bronze. Na Copa de 98, realizada na França, a Suécia foi uma das principais ausências, com a colocação em seu grupo das eliminatórias sendo a terceira posição, ficando atrás da Áustria e da Escócia. Grandes seleções participaram da Copa do Mundo de 98, e uma das mais fortes e candidatas ao título era a seleção da Holanda. Em seu grupo, a Holanda se classificou na liderança, terminando na frente de México, Bélgica e Coreia do Sul. Nas oitavas de final, a Laranja Mecânica despachou a Iugoslávia, enquanto que nas quartas, em um jogaço, eliminou a Argentina de Daniel Passarella. Nas semis, mais um jogaço cheio de emoção contra o Brasil, que ficou com a vaga após disputa de pênaltis. Na disputa pelo terceiro lugar, a Holanda acabou ficando em quarto ao perder de 2-1 para a Croácia. Sem sombra de dúvidas, a seleção mais forte e com grandes jogadores que acabou ficando de fora da Copa de 2002 foi a da Holanda, que nas eliminatórias acabou fracassando ao terminar atrás de Portugal e Irlanda em seu grupo classificatório. A seleção da Turquia, em toda a sua história, só disputou 2 edições da Copa do Mundo. A primeira em 1954 e a segunda até então, a de 2002, quando foi a sensação da competição. Presente no grupo C, os turcos duelaram contra Brasil, China e Costa Rica, e terminando em segundo, avançaram ao mata-mata. Passando por Japão nas oitavas de final e Senegal nas quartas, a Turquia reencontrou o Brasil nas semifinais, mas em gol marcado por Ronaldo, acabou dando adeus ao sonho de jogar a final. Na disputa pelo terceiro lugar, vitória de 3-2 sobre a Coreia do Sul, então país anfitrião. Nas eliminatórias para a Copa de 2006, a Turquia por pouco não retornou ao Mundial, mas terminando em segundo, atrás da Ucrânia, acabou ficando de fora após a bela apresentação 4 anos antes. A Ucrânia durante muitos anos fez parte da União Soviética, e após a dissolução da nação socialista no começo da década de 90, a Ucrânia se filiou à FIFA e pôde disputar as eliminatórias para a Copa do Mundo. A primeira e única participação da Ucrânia em mundiais aconteceu em 2006, e o desempenho até que foi bom, já que alcançou as quartas de final. A estreia foi no grupo H e, terminando em segundo, atrás da Espanha, avançou ao mata-mata. Nas oitavas, a Suíça pela frente, com a vaga sendo ganha nas penalidades. E nas quartas, a futura campeã, a Itália, que sem muitas dificuldades venceu por 3-0. Na classificação geral, a Ucrânia terminou em 8º lugar, e dentre essas 8 melhores colocadas, a Ucrânia foi a única que não se classificou para a Copa de 2010. A vaga até que esteve perto de ser conquistada, já que terminou em segundo lugar em seu grupo das eliminatórias, tendo nova chance através da repescagem, mas fracassando diante da Grécia, acabou não retornando na Copa da África do Sul. A seleção do Paraguai na história já disputou 8 edições da Copa do Mundo, e o melhor desempenho foi em 2010, ano esse no qual disputou o Mundial pela última vez. Estreando no grupo F, Paraguai avançou ao mata-mata na liderança, ficando à frente de Eslováquia, Nova Zelândia e da atual campeã, a Itália. Nas oitavas, Paraguai despachou a seleção do Japão nas penalidades. E a aventura parou nas quartas, após ser derrotada pela futura campeã, a Espanha. Na classificação geral, Paraguai terminou em 8º, e dentre as 8 primeiras, foi a única que não retornou à Copa na edição seguinte.
O motivo foi a má preparação e o mau desempenho nas eliminatórias da América do Sul, com o Paraguai sendo a pior dentre as 9 seleções, e vale destacar que o Brasil não disputou essas eliminatórias por ser o país sede em 2014. Vice-campeã em 2010, a Holanda na Copa de 2014 prometia fazer mais uma bela campanha e, correspondendo às expectativas, foi uma das semifinalistas no Mundial do Brasil. Vencendo todos os jogos de seu grupo, inclusive aplicando uma impiedosa goleada de 5-1 na atual campeã, a Espanha, a Holanda avançou ao mata-mata com sobras. Passando por México nas oitavas de final e Costa Rica nas quartas, nas semifinais o duelo foi contra a Argentina, que nos pênaltis se classificou para a final. Na disputa pelo terceiro lugar, a Holanda atropelou o Brasil, fragilizado após o 7-1 e ficou com a medalha de bronze com a vitória de 3-0. Na Copa de 2018, a Holanda foi uma das principais ausências, e o fracasso nas eliminatórias aconteceu no Grupo A, onde terminou atrás das classificadas as seleções da França e da Suécia. A seleção da Suécia pela quarta vez será mencionada nesse vídeo, com os suecos na Copa do Mundo da Rússia tendo bom desempenho, com a fase quartas de final sendo alcançada. Desfalcada por Ibrahimovic, que na época estava aposentado da seleção, os suecos estrearam no grupo F e, terminando na liderança, avançaram ao mata-mata. Lá, despacharam a Suíça nas oitavas de final, mas nas quartas acabaram dando adeus à Copa ao perder de 2-0 para a Inglaterra. Na classificação geral, a Suécia terminou na 7ª colocação dentre as 32 seleções. Nas eliminatórias para o Mundial do Catar, a Suécia, que contou com o retorno de Ibrahimovic, que resolveu abandonar a aposentadoria da seleção, esteve presente no grupo B e, terminando em segundo, se classificou para a repescagem. Nas semifinais da repescagem, despachou a República Tcheca, mas na final acabou dando adeus ao perder de 2-0 para a Polônia. Pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir e de comentar.